Olá, meus amores, hoje eu vou trazer para vocês um teminha de revisão e a gente vai falar sobre o conceito de história. Então, o que é história, né? Qual é o sentido da palavra história? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar para vocês que a palavra história ela é polissêmica, ou seja, ela possui vários sentidos. Né? Isso quer dizer que, ao falar o nome história, eu posso estar me referindo a uma área de conhecimento, que é aqui eu sou responsável por trabalhar com vocês, né? Que é o campo, a ciência denominada história. Eu posso me referir à história como uma narrativa simples ou em uma ficção. E eu posso também me referir à história enquanto um processo vivido. Então, o que seria a história? História ficção, né? História processo vivido, história conhecimento. O campo científico, né, que se recebe o nome de história, ele está assentado no que nós chamamos de campo da história conhecimento, que seria essa reunião de narrativas que pressupõe um trabalho especializado para a sua reconstrução, ou para a sua construção, ou para a sua narrativa, enfim. Então, o historiador, a história como conhecimento, ela vai se utilizar do trabalho do historiador, que é o profissional especializado, né? Mark Bloch tem uma frase que ele diz assim: a história vive o seu tempo. Por isso, a história é escrita no tempo, né? A história é dada em um tempo. Então, o historiador, ele também é um sujeito do seu tempo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai escrever de acordo com as perguntas que o presente faz. Como assim, professor, o presente? Por exemplo, quando nós queremos entender um conceito histórico, quando nós queremos entender um acontecimento histórico, nós não voltamos no passado, nós fazemos a pergunta no presente. No entanto, é por isso que nós dizemos que o historiador faz as perguntas no presente. Né? E aí ele busca nas referências que foram acumuladas ao longo do tempo a resposta para a sua pergunta. Bom, para responder as perguntas sobre a história, nós trabalhamos com a questão de fontes. Então, o que são fontes históricas? As fontes históricas são todos os recursos que o historiador vai usar para criar uma narrativa sobre um tema, sobre um acontecimento. Então, essas fontes elas podem ser escritas, fontes não escritas e também fontes orais. Hoje nós temos uma diversidade de fontes, porque inclusive inclui a própria tecnologia que tem nos ajudado bastante a pensar sobre os processos históricos. E o conceito de história, né? Que conceito de história é esse? Então, na verdade, nós falamos em conceitos de história, porque eles vão variar tanto em relação a período, como também em relação à corrente historiográfica. Mas, afinal, o que é corrente historiográfica? Para a gente entender o que é uma corrente historiográfica, a gente precisa entender o que é historiografia. Então, vamos lá. Nós temos a história, que é o campo do conhecimento científico. Nós temos o historiador, que é o profissional que vai escrever sobre a história. Mas esse historiador, ele produz uma historiografia, que é o quê? O acúmulo de escrita sobre a história. Ou seja, a escrita da história. E como é que ele vai escrever sobre a história? Isso vai depender da corrente que ele pertence. A isso são correntes historiográficas. Então, para o positivismo, a história tinha um conceito e foi escrita de uma maneira. Para o marxismo, a história foi escrita de outra forma. Para a escola de Annales, a história foi escrita também de outra maneira. Isso significa, por que existe essa variação? Porque essas narrativas sobre a história, elas foram feitas em tempos diferentes. É por isso que é tão importante a discussão sobre tempo e história. Então, é impossível a gente falar sobre história e não falar em tempo. Quando eu falo assim, a revolta dos cipaios, você vai dizer, revolta dos cipaios, onde ocorreu? Quando? Então, tempo e espaço são conceitos fundamentais para a gente entender os processos históricos. E aí, é exatamente por isso que existem essas correntes historiográficas diferentes. Por exemplo, para o positivismo, a história era explicada a partir dos fatos, das datas, dos personagens. Uma das principais exemplos do positivismo é a periodização da história, né? Então, foi a partir do positivismo que a gente periodizou pré-história, como sendo o período que antecede o surgimento da escrita, a Idade Antiga, que vai até a queda do Império Romano do Ocidente,
A Idade Média, que vai da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos. A Idade Moderna, que passa da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa. E depois a Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até os dias atuais. Esse exemplo, ele é um exemplo clássico, né, da história positivista, porque ela pensa a história a partir de uma progressão, de um progresso. E dentro dessa perspectiva tá aí as fontes, todas organizadas temporalmente. Já o marxismo, que também é chamado de materialismo histórico, tenta explicar as mudanças históricas através das condições materiais, sobre os modos de produção e principalmente a diferença entre classes sociais. Então, por exemplo, ideias como escravismo, feudalismo, mercantilismo, são principalmente as fontes que o marxismo vai usar. Na história do marxismo, como é que o marxismo vê a história? Para o marxismo, toda história é a história da luta de classe. O que é que significa? Isso significa que a história vive a dicotomia entre ricos e pobres, entre proletários, entre burgueses e proletários, entre classe alta e classe baixa. Então, essa diferenciação e análise histórica vai passar necessariamente pelas questões econômicas, tá certo? Então, não esqueça disso. Sempre que você pensar em antagonismos do ponto de vista de classe, ali estará uma tendência historiográfica marxista. Quando você lê alguém explicando que a falência de determinado sistema se deu pela crise econômica de tal coisa, então isso é um indício de que na base daquela escrita historiográfica existe o marxismo. Bom, e aí nós temos também a escola de Zanallo. A escola de Zanallo é uma corrente historiográfica que vai estudar a história a partir do cotidiano de um povo, né? Como eles viviam, como eles se organizavam, como produziam as relações políticas e socialmente. Geralmente, na escola de Zanallo, eles vão trabalhar uma ideia de longa duração, né? O Brodel, que é um dos pensadores da escola de Zanallo, ele vai pensar a narrativa histórica a partir de temporalidades diferentes. Então, que temporalidades são essas? Curta, média e longa duração. Então, por exemplo, vamos analisar o Brasil de 1500 a 2011, seria uma longa duração. Ou vamos analisar o reino de Luís XVI, isso é uma análise de média duração. Mas o que se pensa numa análise é a partir dos conjuntos, tá? A partir da junção. Então, não é uma análise econômica, não é uma análise de fatos de personagens, não é Luís XVI que vai estar em pauta, mas é como a sociedade se desenvolveu e como deu o curso desse desenvolvimento ao longo do tempo, tá? Então, bom, a gente vai ver, por exemplo, que essas tendências historiográficas, elas vão estar situadas em tempos históricos diferentes. Se vocês prestarem atenção nessas características que eu trouxe para vocês, né, vocês vão entender como vai se dar a noção de objeto dentro da história. Então, qual é o objeto da história, gente? Se a história é uma ciência, né, tem aquela definição clássica, a história é a ciência que narra os acontecimentos do passado e pensa, né, ou tenta projetar, ou tenta aprender com o passado para construir um futuro melhor. Bom, isso seria basicamente essa visão clássica da história. Mas, na verdade, essa noção de previsibilidade, né, ou seja, da história como exemplo, a gente chama de história magistra vita, ou história mestre da vida, ela estaria um pouco ligada a essa ideia mais tradicional da história, tá? E qual é o objeto da história? Depende. O objeto da história vai variar de acordo com a tendência historiográfica que cada autor usa. Então, se eu sou marxista, se a minha tendência é uma tendência marxista, o objeto da história provavelmente será as diferenças econômicas que a sociedade vai produzir, né? Ou as desigualdades sociais e por aí vai. Então, é basicamente isso que eu queria deixar para vocês. Não esqueçam de ver cada tendência dessa. Observarem como essas tendências elas vão contribuir para uma narrativa diferente da história. Nós sabemos que hoje nós não nos detemos a uma análise histórica necessariamente tradicional, embora
o positivismo tenha sido muito importante para a conservação das fontes. Nós continuamos trabalhando esse ofício do historiador a partir das fontes, mas com outras narrativas, né? Inclusive a possibilidade de incluir nessa construção da versão histórica, da versão dos fatos, a história narrada, tá? Então, um beijo para vocês, até a próxima, e eu vou trazer mais um tema de revisão para vocês em breve.